Uma dúvida muito comum pelos motoristas quando são parados numa blitz policial e autuados pela recusa do teste do bafômetro é: como vai ser daqui para frente? E agora, como que vai funcionar? Se você também foi autuado recentemente ou algum familiar seu, e você tem dúvidas sobre como funcionam as consequências dessa infração, o processo administrativo de trânsito, se tem que pagar a multa ou não, se realmente ficam os 12 meses sem poder dirigir ou não, se você tem dúvidas sobre a multa do bafômetro, fique até o final desse vídeo que eu tenho certeza que eu vou conseguir esclarecer todos os principais tópicos relacionados a essa infração. O meu nome é Guilherme Jacob, eu sou advogado especialista há mais de 8 anos somente no direito de trânsito. Então, uma das infrações que nós mais defendemos os motoristas aqui no meu escritório é sobre o bafômetro, e claro, tem outras infrações gravíssimas também, mas a principal é sobre o bafômetro, que é o tema desse vídeo. Em relação a essa infração, quando o motorista é abordado numa fiscalização da lei seca, ele é sempre convidado a realizar uma triagem. O que seria isso? Seria um bastão no qual o policial, por exemplo, o policial rodoviário federal, ele vai aproximar da janela do motorista e vai acender uma luz verde ou vermelha. Se acender uma luz vermelha, significa que há gotículas de álcool no ar e, consequentemente, há uma grande probabilidade daquele motorista estar embriagado. Agora, por outro lado, se acender uma luz verde, então você, motorista, será liberado. E é o que nós chamamos de etilômetro passivo. Só que tem um detalhe muito importante sobre essa questão desse etilômetro passivo, porque ele não é validado pelo Inmetro. Então, se você for autuado pelo artigo 165, que é realizar o teste do bafômetro e estar sob efeito de álcool, ou você recusar o teste do bafômetro, que está disposto no artigo 165A, se você for autuado apenas por conta desse etilômetro passivo, esse bastão à distância que acende essa luz verde ou vermelha, essa infração já nasce nula, porque esse etilômetro passivo ele não é validado pelo Inmetro, não tem qualquer validade legal. O policial ele apenas poderá usar desse aparelho como uma maneira de fazer uma triagem. Então, se a luz acendeu vermelha, agora você vai ser direcionado para o etilômetro de que de fato você assopra um bucal descartável. Agora, se você parou nessa triagem da blitz policial da lei seca, acendeu a luz vermelha do etilômetro passivo, então você foi convidado a realizar o etilômetro, que seria o bucal, né, descartável onde você assopra. Se você vier a recusar esse etilômetro, onde você assopra o bucal, você não concorda em assoprar aquele bucal, então você será autuado pelo artigo 165A, que é justamente a recusa ao teste do bafômetro, que é onde muitos motoristas têm dúvidas, infelizmente tem muita desorientação na internet, então eu estou aqui para justamente resolver essas dúvidas. Quando você é multado pela recusa do teste do bafômetro, é importante esclarecer que quando você assina o auto de infração, que é um documento que o policial vai fornecer para você, ao menos deveria fornecer, ou se ele pedir para você assinar um tablet, significa que você já se encontra notificado, porque você já está ciente do cometimento dessa infração de trânsito. E a partir deste momento da abordagem policial, como você já se encontra notificado, o prazo para apresentação da defesa já está correndo, que é a defesa prévia, que é a primeira defesa dentro do processo administrativo de multa. Agora, se você não for o proprietário do veículo, mas apenas o motorista abordado naquela blitz policial, porque podem ser pessoas diferentes, então por mais que você assine o auto de infração de trânsito, você não será considerado notificado. Você vai precisar receber, é obrigatório, o encaminhamento da notificação de autuação, que é aquela notificação física via correios por parte do órgão de trânsito, que nada mais é do que a polícia responsável pela abordagem policial e que multou você pela recusa. Então, se você não for o proprietário do veículo, mas for o condutor abordado, você tem que receber em sua residência essa notificação de autuação. Por outro lado, se você for o condutor abordado e ao mesmo tempo proprietário do veículo, então você será considerado notificado. Esse é um detalhe muito importante, porque sempre quando o motorista cai na blitz da lei seca e nos procura posteriormente, é uma dúvida que eles sempre fazem. Isso é uma pergunta que sempre fazem, né? Olha, de agora em diante eu vou ser notificado? Como é que vai funcionar, né? Então, se você preencher esse requisito de ser o proprietário do veículo e o condutor abordado, então você não vai receber a notificação em sua residência. Ainda, em relação a essa questão da notificação, tem um detalhe muito importante,
que também sempre questionam sobre o pagamento ou não do débito da multa. Tem a questão dos 40% de desconto, né? Eu não recomendo que você faça esse pagamento dos 40% de desconto se você quiser recorrer dessa infração de trânsito e se você se preocupa com o seu direito de dirigir, porque esses 40% de desconto é uma grande pegadinha por parte do Detran. Haja vista que se você garantir esse desconto, consequentemente você vai estar abrindo mão do seu direito de defesa. Você não vai poder recorrer e, consequentemente, você sofrerá as consequências, ou seja, suspensão da CNH por 12 meses, vai ter que pagar o débito da multa, que é um valor altíssimo, né? E ainda tem o curso obrigatório de reciclagem. Então você, consequentemente, se declara culpado e assume as consequências dessa infração, tá? Em relação à questão do desconto, dos 40%, agora nós temos o desconto de 20%. Qual que é a grande diferença aqui entre os dois? Os 40% de desconto, você se declara culpado, não tem mais o que fazer. Você não consegue mais recorrer. Por outro lado, se você receber a notificação de autuação, apresentar a primeira defesa, que se chama defesa prévia, e essa defesa ela for indeferida, se ela for negada, posteriormente você receberá uma notificação de penalidade, que nada mais é do que um boleto em sua residência. E através dessa notificação de penalidade, você vai ter um prazo para pagar o débito da multa com 20% de desconto. Esses 20% de desconto, sim, esse sim você pode pagar, que não vai interferir no seu direito de defesa. Vai continuar normalmente o processo. E outro ponto importante também sobre esses 20%, não é obrigatório. Apenas se você quiser garantir esse desconto, mas se você não quiser, você apresenta o seu recurso, que é o próximo recurso, que é o recurso à Jari, e você garante o efeito suspensivo, que nada mais é do que congelar a necessidade de pagar o débito da multa, em relação a esses 20% de desconto. Agora, voltando para a situação da blitz policial, então quando você recusa o teste do bafômetro, você será autuado pelo artigo 65A. Agora, por outro lado, por mais que você tenha recusado a fazer o teste do bafômetro e o policial tenha identificado que você apresenta vários sinais de alcoolemia, por exemplo, você está com hálito etílico, você está agressivo, você está com as vestes desarrumadas, você não sabe onde está, qual que é o dia, qual que é o horário, qual que é o mês, o ano, você está disperso. Então, isso são sinais de embriaguez, que você não está numa situação plausível para dirigir o veículo, consequentemente você está colocando os demais da via em perigo. Então, em relação a esses pontos, essas características de uma pessoa embriagada, você poderá ser conduzido até a delegacia, caso você apresente 2 ou mais sinais de alcoolemia, como eu citei anteriormente. E nessa situação você responderá tanto pelo artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, como também pelo artigo 306 do CTB, que seria o crime de trânsito, que seria ainda mais grave, porque depois você teria uma audiência, teríamos que entrar em contato com o promotor, enfim, envolve uma série de consequências criminais. Então, tanto de forma administrativa você responderia, como também de maneira criminal. Agora, em relação a recusa do teste do bafômetro. Se você apenas recusou o teste do bafômetro e nada mais, você não foi conduzido até a delegacia, então, de fato, o próximo passo será a notificação e, através dessa notificação, você vai ter que apresentar a sua defesa prévia. Isso você poderá fazer através de um advogado, que é o mais recomendável, e aqui na Jacob Advocacia nós atuamos há muitos anos, temos vários deferimentos em todo o Brasil, então, independentemente de onde você resida, nós conseguimos ajudá-lo, nós conseguimos atuar tanto de maneira presencial como também de maneira online, inclusive 90% dos nossos clientes nos localizam pela internet e, consequentemente nos contratam de forma online. O nosso escritório ele fica fisicamente em Joinville, Santa Catarina, mas grande parte dos nossos clientes são de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, também temos bastantes clientes. Então, em relação à distância, isso não é um problema. Na verdade, é até bom, porque você tem o advogado na palma da sua mão. Então, basta enviar a sua dúvida no WhatsApp, que sempre vai ter um advogado aqui da Jacob Advocacia à sua disposição. Voltando agora sobre as orientações de como funciona essa multa do bafômetro. Você já sabe agora o básico da blitz policial e também as consequências dessa infração. Agora, tem um documento que é muito importante porque ele dá início no processo administrativo de trânsito, que se chama auto de infração. Esse documento, o policial ele deveria, lá no ato da abordagem policial, fornecer uma segunda via para você. Mas geralmente não fornecem.
Então, esse auto de infração, se você não recebeu no ato da fiscalização de trânsito, posteriormente, se você nos contratar, a nossa equipe fica responsável por entrar em contato com o órgão de trânsito, que é o que nós chamamos de diligência extrajudicial. Nós solicitamos esse documento e fazemos uma análise, porque é através da análise desse documento que nós conseguimos construir a defesa prévia, ou o recurso, vai depender da etapa processual que estamos falando, né? Mas, através da análise do auto de infração, a gente verifica as características descritas por parte do policial em relação ao condutor, em relação ao veículo, quais são as informações descritas sobre o etilômetro, se de fato havia um número de série, marca, modelo, porque através dessas informações a gente consegue verificar a validade do equipamento. E outro ponto também, o que aconteceu com o veículo? Ele foi liberado para você mesmo? Ele foi liberado para um terceiro? Ou ele foi apreendido? O que aconteceu com esse veículo? Então isso é muito importante também, porque se um terceiro, vamos supor que você foi parado na blitz, você recusou o teste e você chamou um primo seu para ajudá-lo e ir até o local para retirar o veículo da fiscalização. O seu primo também tem que passar pelos testes de alcoolemia. É uma obrigação. A resolução 432, o CONTRAN, ela obriga essa questão. Então, em relação ao seu primo, também deverão ser feitos testes e deve constar nesse documento, no auto de infração de trânsito, que o seu primo passou por esses testes. Então, é um ponto muito interessante que também pode inviabilizar o auto de infração, ou seja, cancelar a multa, tornando aquele ato administrativo inválido. Seguindo, em relação a como funcionará o processo administrativo de trânsito, a partir do momento que, de fato, você verificou que foi multado pela recusa do teste do bafômetro, você abriu o aplicativo da CDT, que é a Carteira Digital de Trânsito, e verificou, olha, realmente fui multado. Então, a partir dali, você estará respondendo por um processo administrativo de trânsito, que ele é composto por outros dois, que seria o processo de multa, onde nós iremos discutir o pagamento ou não do débito da multa, como eu falei, os 40% de desconto, que eu não recomendo, ou garantir os 20% de desconto, que é o que eu recomendo que faça. Então, nesse processo de multa, nós temos 3 etapas defensivas, que são defesa prévia, recurso à JAR e recurso ao CETRAN. A defesa prévia é quando você recebe a notificação de autuação em sua residência, ou, se você for o proprietário do veículo e o condutor abordado, você já se encontra notificado. Então, você tem o prazo limite exposto lá na notificação para apresentar a defesa prévia. Se essa defesa for indeferida, ela for negada, você receberá uma notificação de penalidade, que é o boleto, que eu citei lá no início. Se novamente esse recurso à JAR também for indeferido, então você tem o terceiro recurso, que é o recurso ao CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, e geralmente no recurso à JAR e recurso ao CETRAN é onde de fato as chances são maiores de anular essa infração de trânsito, porque são várias pessoas analisando e julgando aquele recurso. Agora, se todo o processo de multa foi indeferido, aí agora estaremos diante da situação no processo de suspensão. O processo de suspensão ele é instaurado por parte do DETRAN. E é aqui que muitas pessoas têm dúvidas. Que eu vejo muitos comentários, e até mesmo em outros vídeos meus, que eu falo sobre o bafômetro, que a pessoa comenta, olha, eu conheço uma pessoa que foi multada há 2 anos, 3 anos, não aconteceu nada. Tudo que você está falando é mentira. Enfim, tem vários comentários assim. Pessoal, por que uma pessoa, um conhecido, vamos supor, dessa pessoa que comentou que foi abordada há 2 anos, 3 anos, foi multada pela blitz da lei seca e não está com a CNH suspensa. Por que demorou tanto assim? Vamos lá. Temos o processo de multa, defesa prévia, recurso à JAR e recurso ao CETRAN. Só o processo de multa ele costuma levar 1 ano e meio para ser concluído. Depois que o processo de multa ele é concluído, que aí sim vai ser instaurado por parte do DETRAN, ou seja, o delegado responsável pela sua habilitação, o processo de suspensão, para visar puni-lo por 12 meses, que é uma das consequências dessa infração de trânsito. Só que até esse processo de suspensão ser instaurado demora 2, 3 anos. Então, por isso que causa uma certa sensação de impunidade em alguns motoristas, e até mesmo é bem midiático isso. As pessoas costumam comentar, falar, olha, a multa do bafômetro ninguém é penalizado. Não é que ninguém é penalizado, pelo contrário, muitas pessoas são processadas. Eu já trabalhei lá dentro do DETRAN e eu sei muito bem. Muitas pessoas são processadas, só que, como há um excesso de defesa, consequentemente,
Aquela pessoa que não contrata um advogado e recorre por recorrer, ele acaba prorrogando a sua pena, a sua suspensão da CNH. Então, consequentemente, ele foi multado hoje e será suspenso daqui a 2, 3 anos. Então, demora mesmo, não é um processo rápido. Agora, se você contar com o apoio de um advogado especialista em trânsito, como nós somos aqui da Jacob Advocacia, e ingressar com uma ação judicial, tudo será mais rápido em relação a evitar essas consequências para você, para que você não fique 2, 3, 4 anos sofrendo com aquela angústia de, olha, meu Deus, será que minha habilitação vai ser suspensa amanhã? Será que minha habilitação já está suspensa? Por isso que é importante entrar com uma ação para arquivar aquele ato administrativo o quanto antes, para você não ter qualquer dor de cabeça, ainda mais se você for um motorista profissional. Então, se você depende da sua habilitação, esse vídeo é muito importante para você, porque realmente eu estou esmiuçando aqui como que funciona todo o processo administrativo de trânsito. Então, continuando, em relação ao processo de suspensão, novamente teremos mais 3 etapas defensivas. Defesa prévia, recurso agiário e recurso CETRAN. Então, imagina, processo de multa e processo de suspensão. 3 e 3. 2 anos mais ou menos, 1 ano e meio, e mais 1 ano e meio, 2 anos para ser concluído. Então, você leva aí basicamente 4 anos para o Detran conseguir suspender a habilitação de um motorista. O que eu acho um absurdo, porque é muito tempo, realmente causa uma sensação de impunidade em algumas pessoas, principalmente naquelas que acabaram atropelando, infelizmente ceifando a vida de pessoas inocentes. Agora, temos aquela situação daquele motorista que bebeu apenas uma taça de vinho, que estava com a sua esposa, enfim, aproveitando um aniversário, ou aproveitando um jantar, ou porque de fato comeu um bobão com licor, que consequentemente tem álcool, tem uma concentração de álcool que pode sim interferir no teste do bafômetro. Infelizmente, nós temos essa questão da falta da proporcionalidade na lei seca no Brasil. Porque, como eu falei, aquela pessoa que acaba tomando 10 litros de cachaça, ele atropela uma pessoa, ceifa a vida daquela pessoa, ele terá as mesmas penalidades que você, motorista, que saiu com a sua esposa, tomou um gole de vinho, enfim, comeu um bobão com licor, enfim, que não trouxe qualquer prejuízo para ninguém, que não colocou a vida de pessoa em risco. Então você vai ter a mesma consequência dessa outra pessoa, que ceifou a vida de alguém, que trouxe prejuízo também material para determinada pessoa, ou até mesmo para determinado comércio, que tem muitas situações no qual o veículo colide na frente do comércio e destrói totalmente. Então, em relação a essa falta de proporcionalidade, infelizmente existe no Brasil. O que vale para essa pessoa valerá para você também. Ambos terão as mesmas consequências, o que é muito triste. Seguindo aqui, em relação ao processo administrativo, então, de fato, você responderá por todas essas etapas, essas 6 etapas, mas eu não recomendo que você apenas recorra de forma administrativa. Por que eu falo isso? Eu sempre recomendo para o cliente que a gente atue no administrativo de maneira estratégica. O processo administrativo de trânsito ele serve para forçar, entre aspas, e dentro da lei, estratégias legais que a gente consegue utilizar na ação judicial. E por que eu falo isso? Que não vale a pena apenas recorrer de forma administrativa. Porque no âmbito administrativo será uma pessoa qualquer do povo que estará analisando e julgando a sua defesa ou o seu recurso, ou seja, em algumas situações nem formada em direito essa pessoa é, então ela acaba julgando de qualquer maneira, nem fundamenta o seu indeferimento, o porquê que o seu recurso foi negado. Infelizmente acontece muito, justamente porque o sistema de trânsito ainda é arcaico. O próprio Detran, se você for amanhã no Detran, você vai ver, o atendimento infelizmente é péssimo, eles não têm qualquer estrutura, são milhares de pessoas lá todos os dias para poucos funcionários públicos, então sim, o funcionário público que está dentro do Detran, ele também sofre. Eu já estive nessa situação. É muito precário tudo, o sistema é horrível, são pouquíssimas pessoas para lidar com muitas pessoas, então isso é complicado. Né? São pouquíssimos funcionários para muitos motoristas buscando auxílio em relação ao processo de suspensão, setor de veículos, setor de CNH, então realmente é muito precário, infelizmente. Espero que de fato esse cenário mude nos próximos anos. Em relação ao processo administrativo, realmente é muito complexo, ele é burocrático e por isso que eu sempre recomendo que a gente atue de forma estratégica no âmbito administrativo para levar as principais teses para as mãos de um juiz, uma pessoa concursada, formada em direito, que tem uma vasta experiência no assunto,
porque ele lida com diversos processos de trânsito todos os dias. Então ele sabe o que ele está analisando, ele sabe o que está julgando. E quando a gente faz isso, quando a gente atua no administrativo de forma estratégica, força determinadas teses de maneira estratégica dentro da lei, e quando a gente leva isso para as mãos de um magistrado, consequentemente a gente eleva o nível da sua defesa e aumenta demais as chances defensivas, as chances de fato, evitar as consequências do bafômetro na sua habilitação, no seu dia a dia, enfim. Então é dessa maneira que nós atuamos aqui na Jacob Advocacia. E se você tiver qualquer problema relacionado à multa do bafômetro, fique muito à vontade para nos procurar. Ou eu ou algum outro advogado aqui da minha equipe estaremos à disposição para ajudar a você. E se você tiver qualquer dúvida relacionada à multa do bafômetro ou qualquer situação de trânsito, mande a sua dúvida nos comentários que eu sempre procuro responder de maneira mais completa possível. E já aproveite também para dar um curtir aqui nesse vídeo, né, nos seguir e deixar um comentário, enfim, e compartilhar esse vídeo também, porque nos auxilia e muito.